Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria poder voltar aos lares dos irmãos neste meio de semana. É sempre um prazer para mim, a quarta-feira, quando posso ter esse contato, os irmãos me vendo, e eu imaginando os irmãos ao redor do televisor, estudando a palavra do Senhor. Se você está em casa nesse instante, reúna a sua família para o culto de adoração e estudo da palavra neste momento. Irmãos, eu gostaria da atenção de vocês para alguns pedidos de oração. Irmãos, estejam orando em favor da irmã Zerenil. Ela está hospitalizada, foi acometida de um AVC ontem à noite, está entubada e a família está preocupada. Há toda uma comoção em torno deste episódio. Os irmãos estejam orando em favor da irmã, em favor da irmã Zerenil. Também em favor do esposo dela, que está apreensivo, já são pessoas de idade, estão apreensivos. Também orem, irmãos, em favor do pastor Jardir. O pastor Jardir é o que substitui o pastor Marcos na igreja que ele pastoreava antes de vir para cá. Jardir foi acometido de Covid, fez os exames, está aguardando o resultado, mas quase que certeza por causa dos sintomas que está tendo. Também orem em favor da irmã Helena Ildefonso, ela está enferma. Em favor do irmão diácono Aldenor, ele está em tratamento de câncer e nesse tempo de pandemia é sempre preocupante. Irmãos, orem por ele, que tem que ficar se deslocando para fazer aplicações, etc. Também, irmãos, gostaria de, com todo carinho, pedir as orações em favor do pastor Fernando Fernandes. Ele é pastor da Igreja Batista em Penápolis, lá no estado de São Paulo, interior de São Paulo. Ele foi seminarista em nossa igreja. Ore em favor do pastor Fernando Fernandes. Ele é amigo, ouve, assiste, acompanha os nossos cultos e eles estão apreensivos. Todos eles fizeram exame de Covid e estão aguardando, estão apreensivos na expectativa do resultado. Orem em favor dele, da esposa, da filha, que é missionária na igreja, o esposo da filha. A preocupação está exatamente em que, onde o esposo dela trabalha, houve um caso fatal e há toda uma situação de preocupação. E o estado de São Paulo está numa situação de preocupação também. Orem também em favor de Júlia e Horácio. Júlia é filha de Horácio. Horácio está cometido de Covid. E a Júlia com suspeita. Oremos em favor desses dois. Também são pessoas conhecidas do pastor, amadas pelo pastor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro. A alegria, ó Pai, de estarmos reunidos como igreja nessa oportunidade para estarmos diante do teu trono, colocando nossas preocupações, anseios. Nós queremos, ó Pai, do teu conhecimento, os nomes citados, as situações citadas, e pedimos, ó Pai, em favor desses queridos. Também, ó Pai, em favor daqueles que não citamos, que alguns até desconhecemos, outros esquecemos, mas que o Senhor sabe, tem conhecimento das situações. Em tuas mãos, ó Pai, colocamos esses queridos. E nós suplicamos, ó Pai, que os abençoe, restaurando-lhes a saúde, para a alegria nossa, para a alegria da família, para a alegria das igrejas, dos irmãos queridos. Também, ó Pai, queremos pedir em favor do Brasil, nossa pátria querida, Senhor, que possamos vencer essa situação, assim como todo mundo, mas em especial o Brasil, para que possamos vencer essa situação e voltarmos, ó Pai, às nossas atividades, especialmente às tuas igrejas, na divulgação da tua palavra, na propagação do teu reino. Pedimos, ó Pai, em favor de nossa cidade, em especial, tão violenta, tão maltratada e tão envolvida, Senhor, com essa pandemia. Que haja, Senhor, uma saída
que haja um momento de alívio, Senhor, para toda essa tensão que estamos vivendo. Abençoe as tuas igrejas, ó Pai. Algumas igrejas, algumas das tuas agências estão fechadas, não podem abrir, ter atividades e estão passando por situação aflitiva administrativamente. Pedimos a tua bênção, Senhor, o alívio e a tua bênção sobre esta igreja, os recursos para os teus filhos. Oramos também, Senhor, em favor da nossa convenção, especialmente a Convenção Batista Carioca. Pedimos a tua bênção sobre os líderes desta convenção, o presidente, toda a mesa diretora, o pastor Nilton, o seu executivo. Pai querido, colocamos diante de ti, em tuas mãos, ó Pai, toda a nossa angústia, nossa situação de angústia, ó Pai, em relação às organizações desta convenção. Em especial, ó Pai, queremos pedir pelo Colégio Batista, que tão ricamente abençoou por décadas, vidas e vidas. Abençoa a sua direção, o seu diretor, o pastor Aló e toda a equipe de auxiliares que trabalham com ele e dá, Senhor Deus, aos líderes desta organização inteligência, capacidade para ajudar na administração dos problemas que a pandemia tem causado, Senhor Deus, a esta casa, a este lugar tão especial dos batistas carioca. Oramos também pelo seminário, pela cidade de Batista, ali na colina da Tijuca. Abençoe, Senhor Deus, os líderes da Convenção Batista Brasileira. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, queria pedir a atenção dos irmãos para os anúncios dos nossos trabalhos. Não se esqueçam de sintonizar no próximo sábado, às 9 horas da manhã, a nossa EBD. Ainda estamos transmitindo através do nosso canal YouTube, mas os irmãos estejam orando também, porque esperamos em breve poder passar a ter reuniões presenciais da nossa EBD, mas por enquanto estamos transmitindo. Às 9 horas da manhã, a irmã Ana Cláudia, nossa líder, a educadora religiosa, ela está trabalhando com as cartas de Paulo, agora a Igreja dos Gálatas. E pedimos aos irmãos que estejam atentos e acompanhando com interesse este estudo. Também quero conclamar os jovens para, através do Skype, estarem sintonizados às 17 horas de domingo na sua EBD, a EBD Jovem. Também, no mesmo horário, às 17 horas, nós temos transmitido pelo nosso canal o culto das crianças, o culto infantil. Os irmãos sintonizem também, entrem em contato com a irmã Esther Lopes para que ela possa orientar os irmãos em como alcançar esse canal reunindo as suas crianças para o estudo da Palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade tem sido pródiga em nosso favor e ela durará para sempre. Estaremos ouvindo e cantando com o pastor Marcos Braga. E logo a seguir estaremos transmitindo o estudo desta noite. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitar
coitado quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo em mim conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousas. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Sim, eu subo até aos céus, sei que ali também te encontro. Sim, no abismo está minha cama, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Irmãos, no culto da manhã, aos domingos, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Domingo passado não estudamos nem no culto da manhã, nem à noite. No culto da manhã, nós tivemos o culto comemorativo à Páscoa, e à noite, a irmã Ana Cláudia pregou no livro de Gálatas, ainda focando a questão da graça e da salvação. Faço então hoje um retrospecto histórico, um resumo histórico de tudo que já estudamos, procurando focar outros argumentos que ainda não tivemos e preparando então os irmãos para no próximo domingo ouvir a Ana Cláudia na continuação do estudo. Os dois próximos sermões será da Ana Cláudia, depois o pastor fala também, estamos aí fazendo essa dobradinha, não é? Então no próximo domingo, no culto da manhã, a Ana Cláudia estará abordando ainda o capítulo 6 e 7 de Gênesis, e no culto à noite, o irmão seminarista Marcos Sá estará também focando, não o estudo, mas um sermão que tem como pano de fundo a questão do juízo e a questão relativa ao dilúvio. Quero ler, irmãos, o texto de Gênesis, está aí colocado para os irmãos. Os capítulos são vários capítulos e vários versículos que eu juntei numa redação só para ajudar os irmãos na compreensão do texto. Leia então o texto nessa oportunidade. Disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, criou o ser humano, homem e mulher, e os abençoou ordenando: sejam fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominem e sujeitem a terra. E plantou o Senhor um jardim, e ali pôs o homem que tinha criado. E ordenou Deus ao homem: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vendo a mulher aquela árvore, e vendo-a agradável à vista, a desejou para obter conhecimento do mal. Tomou do seu fruto e comeu, e o deu também a Adão, e ele comeu. Ao ouvirem a voz do Senhor no jardim, ao entardecer, se esconderam por entre as árvores, fugindo da presença de Deus. Então perguntou o Senhor: comeste da árvore que proibi, ordenando que dela não comesses? Respondeu Adão: foi a mulher que me deste por companheira. Ela comeu e me deu, e eu comi. Disse Deus: eis que agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que ele não coma também da árvore da vida e viva eternamente, lancemo-lo fora do jardim para lavrar a terra de onde foi tomado, para que possa subsistir. E o homem e sua mulher foram colocados pelo Senhor para fora do jardim. E o Senhor colocou querubins como espadas inflamadas ao redor do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. E Adão relacionou-se com Eva fora do jardim, e ela engravidou e deu à luz a seu primogênito, Caim. Disse Eva: alcancei do Senhor um varão, e deu à luz também a Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que anos depois, sendo Caim e Abel adultos, levou Caim de suas colheitas uma oferta ao Senhor. Abel também levou das primícias do seu rebanho a sua oferta em gordura. E o Senhor atentou para a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Irando-se Caim fortemente contra Abel, eirou-se fortemente Caim contra Abel. Então Caim convidou a seu irmão Abel a ir ao campo com ele, e estando lá, o matou. Disse então o Senhor a Caim: que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu sobre a face da terra, que recebeu o sangue do teu irmão por ti derramado. E saiu Caim da presença do Senhor e peregrinou com esposa e filhos em Nod, ao oriente do Éden. E Adão e Eva geraram outro filho, a quem chamaram Sete, porque diziam: o Senhor nos concedeu outra semente em lugar de Abel, morto por Caim. Sete gerou filhos e filhas, e entre eles um que foi chamado Enos, porque em seus dias o nome do Senhor começou a ser invocado. Estas são as gerações de Adão, desde o dia em que o Senhor os criou. Desde o dia em que o Senhor o criou, à sua semelhança, homem e mulher, e os colocou no jardim do Éden. Adão viveu 930 anos fecundos, gerando filhas e filhas, e morreu. Adão gerou um filho, a quem chamou Sete. Sete viveu 912 anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Sete gerou um filho chamado Enos. Enos viveu 905 anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Foi a partir dos dias de Enos que o nome do Senhor, Deus, passou a ser aclamado nos cultos. Enos gerou Cainã, que viveu 910 anos, gerando filhos e filhas,
e morreu. Cainã gerou Maalalel, que viveu 840 anos, gerando filhos e filhas, e morreu. Maalalel gerou Jared, que viveu 830 anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Jared gerou Enoque. Enoque andou com Deus e na presença do Senhor, gerou filhos e filhas, e não foi mais encontrado na terra, pois aos 300 anos o Senhor o tomou para si. Enoque gerou um filho a quem deu o nome de Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, gerando filhos e filhas, e morreu. Matusalém gerou a Lameque, que viveu 770 anos e gerou filhos e filhas, e morreu. Lameque gerou a Noé. Ao dar o nome Noé a seu filho, Lameque disse: este será a consolação das obras de nossas mãos nesta terra, que o Senhor amaldiçoou. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E viu Deus a maldade da humanidade se multiplicar sobre a terra. Viu o Senhor que a imaginação dos pensamentos humanos haviam se multiplicado e pervertido o homem, e então, com pesar, o Senhor resolveu destruir o homem que havia criado. Noé, porém, era um homem bom, justo e reto em seus caminhos junto com a sua família. A terra, porém, estava toda corrompida e cheia de violência diante do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim da humanidade é inevitável, e eu destruirei o homem com os animais, os répteis e as aves que criei. Faça para você uma arca de madeira de gofer, e a bitumarás por dentro e por fora com betume, porque trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir tudo que vive debaixo dos céus. Mas contigo eu estabeleço um pacto. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e um casal de cada animal e de aves. Assim fez Noé, conforme a orientação do Senhor, e Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Oremos ainda ao Senhor. Pai, pedimos conduzir a nossa mente, nosso pensamento no estudo da Tua Palavra nessa oportunidade. Que este estudo, ó Pai, possa abençoar os Teus filhos que conhecem o texto sagrado, fazendo-os crescerem mais e mais no conhecimento da Tua Palavra e na expectativa do cumprimento da tua palavra na vida deles. Mas se eu estou falando a alguém, Senhor, que ainda não conhece o Teu amor e a Tua palavra, que seja esta a oportunidade em que eles compreendam, Senhor, o Teu grande amor para com a humanidade e possam se arrepender dos seus feitos, dos seus pecados, reconciliar-se espiritualmente contigo e registrarem o seu nome no livro da vida e passarem a serem considerados salvos pelo Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine, irmãos, a sensação de ser único no mundo. Uma coisa é para nós solidão, outra foi para Adão. Adão nunca viveu as experiências humanas que nós vivemos. Ele não teve a vivência com pai e mãe como nós tivemos. Não teve infância. Ele já foi criado adulto. Adão nunca teve uma família, um núcleo familiar de convivência com irmãos, primos, tios. Quando ele ganhou uma irmã, essa não era a irmã, era sua esposa, e já também adulta. Felizmente, Adão não foi um ermitão, não viveu isolado, em solidão, mas integrado na natureza e em comunhão com o Criador. Deus não o deixou lutando sozinho. Ele não ficou sozinho por muito tempo. Deus o presenteou com uma companheira idônea, ideal, Eva.
É interessante que Deus esperou que Adão, de alguma forma, sentisse psicologicamente, sem saber, né, o que estava sentindo, mas que sentisse falta de uma companheira. Porque quando Deus dá a companheira a Adão, antes um pouquinho ele diz: não é bom que o homem esteja só, façamos para ele uma companheira, uma ajudadora que esteja ao lado dele. E abro um parênteses aqui, né, para a situação social que vivemos hoje. Deus, naquela ocasião, precisando de acelerar o crescimento da humanidade, ele deu uma esposa para Adão, uma só. Negócio de bigamia, isso é diabólico, é satânico. E ele deu uma mulher, uma companheira, uma ajudadora. O lar, a família, ela é composta de homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filho. Um homem e uma mulher, casados e filhos. Unidos, casados, que eu digo unidos pelo Senhor. Então, repito, felizmente Adão não foi um ermitão. Ele não viveu isolado, em solidão, mas integrado à natureza, em comunhão com o Senhor, com o Criador. E Deus não o deixou lutando sozinha. Deu-lhe uma companheira, uma ajudadora. Adão e Eva formaram, então, a primeira unidade familiar no planeta. Eles se completavam em amor, em amizade, em camaradagem, sem qualquer indício de maldade. Uma das primeiras coisas que Adão fez foi mostrar a Eva o jardim plantado por Deus para eles e ter uma conversa com ela em relação às regras estabelecidas por Deus para viverem no jardim eternamente. Antes que Deus fizesse Eva, Adão havia conhecido o jardim, ciceroneado pelo próprio Criador, sendo informado na ocasião dos seus direitos, dos seus deveres, suas obrigações e da ampla liberdade que ele teria ali. Mas tomou também conhecimento de uma árvore proibida, uma árvore que representava o limite entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência ao Criador, entre a liberdade e a libertinagem, entre o pecado e a morte, entre a santidade e a vida. Eva, portanto, meus queridos, minhas queridas, sabia quando Satanás, através da serpente, insinuosamente se aproximou dela, argumentando que aquele fruto deveria ser provado para que ela e o marido se igualassem a Deus, conhecendo o bem e o mal, que aquele procedimento era proibido. Mas ela, Eva, decidiu prová-lo. Ela provou a si mesma. E também deu ao marido para ele provar. E ele também comeu da árvore proibida. Ele também desobedeceu. E ele, diferentemente de Eva, desobedeceu a uma ordem direta de Deus e pecou. Há muita gente que olha para a mulher, né, insinuosamente, querendo dizer que ela foi culpada. Ela foi, porque ela foi a primeira a desobedecer. Mas a ordem que ela recebeu de Deus em relação à árvore foi indireta, foi através de Adão. Adão recebeu de Deus diretamente a ordem de não comer daquele fruto. E ele desobedeceu a Deus e pecou. Lamentavelmente, Adão não parou para refletir. Adão não parou para considerar as consequências da sua atitude, da sua desobediência. E num impulso do momento, agiu. Ele simplesmente estendeu a mão, recebeu de Eva a sua porção e comeu. E deu início à confusão que trouxe o mundo e a humanidade ao estado que hoje está. Um só momento, um só instante de pequena rebeldia colocou a humanidade na contramão dos propósitos divinos e trouxe a humanidade ao estado de degradação moral
e espiritual em que se encontra hoje. Os efeitos causados, meus irmãos, meus queridos, os efeitos causados por uma janela de vidro atingida por uma pedra grande ou pequena são iguais. Ela se estilhaça, os seus cacos espalhados em fragmentos jamais serão unidos e colados novamente. Se estilhaçam. E se alguém com muita paciência, com muito trabalho, levar anos para conseguir remontá-la caco por caco, a si mesmo, serão observadas as marcas, as cicatrizes dos estilhaços partidos, do vidro partido. Apesar do erro, da desobediência, do pecado dos nossos ancestrais patriarcais, Deus tinha um plano para vencer os efeitos da rebeldia humana. A Bíblia inteira revela esse plano e como pacientemente o próprio Criador recolheu os cacos do homem feito de barro e com cuidado, amor, o reconstruiu pedaço por pedaço, culminando com a vinda dele mesmo, de Deus, na pessoa santíssima do Senhor Jesus Cristo, o Filho, que nos restaurou daquela tragédia no Éden, apesar das cicatrizes que ficou no próprio Senhor. João 20, versículo 19 e 20. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez no primeiro momento em que encontrou os discípulos depois da sua ressurreição. Comemoramos domingo a ressurreição do Senhor. Diz o texto de João, capítulo 20, que ao entrar na sala onde os discípulos estavam reunidos, Jesus desejou que eles estivessem em paz e mostrou os sinais na mão e a cicatriz, o sinal aberto pela lança no seu lado esquerdo, as marcas do Senhor. Então o Senhor, com aquele sacrifício, estava juntando caco por caco da humanidade, apesar da cicatriz que ficou no Senhor Jesus. Queridos, uma das consequências do pecado é que os seus efeitos desastrosamente se espalham tal como um vírus, tal como o Covid-19, proliferante, tem se espalhado, contaminando, vitimando milhares, milhões de vidas no mundo inteiro. Eva pecou, envolveu seu companheiro, ele também pecou, e ambos foram os responsáveis primários por contagiar, contaminar toda a raça humana, sua descendência futura, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc, etc. Após pecarem, Adão e Eva experimentaram um sentimento novo. Sentiram-se culpados. A culpa levou-os ao constrangimento. E por se sentirem constrangidos, fugiram de Deus. Se esconderam por entre as folhagens dos jardins. Foram procurar as sombras para se esconderem, os lugares escuros, para se esconderem, tentando se esconder da presença do Senhor. O salmista, milênios depois desse episódio no Éden, escreveu: onde me esconderei da presença de Deus? Salmo 139. E o salmista chegou a exemplificar: se descer às profundezas do mar, ali o Senhor me encontrará. Se subir e alçar as estrelas, os planetas, os asteroides, se avançar pelo universo sem fim, ali a mão do Senhor me encontrará. Onde me esconderei da presença do Senhor? Meu querido irmão, querida irmã, a sua consciência é um sinal de Deus. É o aviso de Deus. Talvez você esteja aí
envolvido com algum pecado ou na expectativa de algum pecado. Vou repetir, a sua consciência, ela é o toque de Deus. A sua consciência é o aviso de Deus. Reconsidere o que você está prestes a fazer ou fazendo. Essa mensagem é o aviso de Deus para você. Ouviu? Para você. E pode ser a sua última chance antes de você provocar um desastre em sua vida. Considere isso. Adão e Eva falharam em não prestarem atenção ao aviso de Deus. Você pode consultar o aviso de Deus àquele casal registrado no capítulo 2, versos 16 e 17 do livro de Gênesis. Eles não compreenderam a razão, os motivos daquele mandamento divino e escolheram desobedecer e agir da forma que lhes pareceu ser a melhor. E erraram. Erraram. Às vezes nós questionamos Deus, né? Ou até questionamos a igreja que está dando alguma orientação da palavra em nome do Senhor. Por quê? Por quê? Especialmente entre os mais novos, eu já ouvi muito isso aí, no gabinete. A gente dando conselho, por que que eu não posso? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer aquilo? Por quê? Por quê? Todos os mandamentos divinos, meus queridos, são para o nosso bem. Mesmo aqueles que não conseguimos entender o porquê. Eu fico imaginando, né? Se não passou pela mente de Adão e Eva, por que que eu não posso comer daquele fruto? Uma árvore tão bonita, um fruto tão bonito. Por quê? Por que o Senhor proibiu? Nós podemos comer de tudo, mas por que aquela? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque o porquê dos limites na minha vida. Repito, todos os mandamentos divinos são para o nosso bem, mesmo aqueles que não conseguimos entender o porquê. As pessoas que confiam em Deus lhe obedecem sem questionar. Eles simplesmente confiam, porque Deus falou assim, e Deus ordenou que assim fosse, e assim fazem. Esses são os que confiam em Deus, obedecem a Deus. A vida no Jardim do Éden era como será a vida no paraíso eterno, irmãos. Perfeito em tudo. E se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, se eles tivessem obedecido, eles poderiam ter vivido fisicamente para sempre. E a Terra seria hoje um paraíso no universo. Mas eles foram desobedientes. E não mereceram mais viver num paraíso, e Deus os mandou sair do jardim construído para eles, no qual tinham, ali no jardim, plena comunhão com o Criador, e a partir do qual todo o planeta, ainda inexplorado por eles, poderia se transformar no paraíso. A desobediência do casal e o consequente afastamento da glória de Deus afetou, meus queridos, toda a criação, incluindo o meio ambiente. Há poucas dezenas de anos atrás, as pessoas não se preocupavam com a poluição atmosférica, com poluição dos rios e oceanos. Mas hoje, qualquer estudante mais atencioso às aulas sabe que a poluição produzida pelo lixo e
a poluição produzida pelos produtos químicos descartados por empresas irresponsáveis nos rios e nos mares e no mar é prejudicial à saúde e está matando. Nós estamos aí numa cidade em que a água está maltratada. Os esgotos da Baixada Fluminense, ali na área de Nova Iguaçu, despejados no Rio Guandu, está afetando seriamente a água que estamos tomando aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a SEDAI, a organização responsável pela filtragem e pelo preparo da água para o uso humano, está aí em dificuldades. Hoje, exatamente agora, estão fazendo reparos e situações emergenciais para poder nos servir uma água potável. Poluição do homem, maldade do homem. As autoridades lá da Baixada sabem que estão agindo errado ao despejar o esgoto no rio, mas continuam fazendo. Isso é maldade, maldade produzida pelo pecado que teve origem lá no Éden. O pecado do casal, sua desobediência, trouxe maldição para o planeta e morte para a raça humana. Talvez Adão e Eva pensassem que o seu pecado, comer um pedaço da fruta, não era tão mal. Mas notem, observem bem, com que rapidez a natureza pecaminosa se desenvolveu fora do paraíso. Logo no início, o casal, a família patriarcal, a casa de Adão, teve que lidar com o luto por assassinato e a perda de 2 filhos. Um banido do convívio paterno, por ordem divina, e outro separado pela morte, assassinado pelo próprio irmão. Por consequência do pecado, observamos então uma bifurcação na história da humanidade, conhecida no relato sagrado dos povos antes do dilúvio por 2 linhagens. A linhagem dos filhos de Deus, os descendentes de Adão, pelo viés do 3º filho, homem do casal, e a linhagem dos filhos dos homens, pelo viés do 1º filho do homem, pelo viés do 1º filho homem do casal, Caim, que foi fecundado, gerado e nasceu fora do jardim do Éden, o jardim que Deus plantou. A Bíblia contém, meus queridos, várias listagens de ancestrais, chamadas de genealogias. Essas listas genealógicas traçam uma linha direta contando a história das famílias, tribos e nações antigas, sem ser exaustiva, revelando o nome dos principais chefes dos clãs ou os nomes das pessoas que foram importantes aos propósitos divinos, relatando as suas ações, boas ou más. Por que a genealogia foram incluídas no relato bíblico descrito por Moisés? Durante os primeiros séculos e milênios, especialmente do período histórico antes do dilúvio, o povo da linhagem dos filhos de Deus contavam a história da família, falando com respeito de seus ancestrais e revelando Deus pela tradição oral. Por muitos anos, em muitos lares, quando a escrita era ainda inexistente, as histórias eram preservadas, contadas repetidas vezes às crianças, que de igual modo as repassavam mais tarde para os seus filhos. As genealogias eram preservadas oralmente, quase como um dever religioso, pois serviam como uma espécie de roteiro da narrativa histórica a partir da criação de Adão e Eva. Porém, mais importante que preservar a tradição histórica familiar, as genealogias informavam sobre a relação ancestral com Deus e falava sobre a promessa de um remidor que os restauraria com a comunhão com o Criador e os levaria de volta ao paraíso. Mais tarde, as listas genealógicas,
ou genealógicas, foram incluídas por Moisés no relato bíblico para confirmar a promessa do Messias remidor, traçando sua linhagem Adão, Noé, Abraão, revelando Jesus Cristo como remidor, Salvador e Senhor, aquele que nos levará ao paraíso. Lembrem-se que, lembrando o culto de domingo, né, quando Jesus na cruz respondeu ao segundo condenado que ali estava e que pedia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é o remidor que nos retornará, nos levará ao paraíso. As genealogias ainda servem, meus queridos, para nos mostrar uma admirável característica do nosso Deus, o nosso Criador. As genealogias mostram que as pessoas são importantes para Deus como indivíduos, e não apenas como raça e nações. Por essa razão, Deus trata o homem como indivíduo, pelo nome, mencionando seu tempo de vida, delimitando sua história entre nascer, crescer, procriar e morrer. Lembram? Citei ainda há pouco o capítulo 5 de Gênesis. Quando você estiver, meu querido, minha querida, meu amigo, quando você estiver em meio a uma multidão, lembre-se disso. Lembre-se que o Senhor o conhece pelo nome. Lembre-se que o Senhor te conhece detalhadamente e que o olhar divino e o amor de Deus estão voltados para você como indivíduo e não como multidão. Para Deus, você está na multidão, mas é um indivíduo, uma pessoa que Ele conhece pelo nome e sabe quantos fios de cabelo possui no corpo. Jesus falou sobre isso, Mateus 10:30. Cada um de nós, seja qual for nossa raça, cor de pele, cultura, credo religioso, sejam quais forem os nossos valores materiais e até morais, seja qual for a intensidade da nossa fé, todos somos uma criação única e valiosa de Deus. Todos formamos uma só grande descendência. Todos somos uma única família de indivíduos. A família adâmica, originada no Éden. Cada um de nós, eu e você, e todos que existem no mundo, somos uma criação divina. Após o homem pecar e cair espiritualmente pela desobediência a Deus e ser transferido para fora do paraíso, para fora do jardim, houve uma bifurcação, já disse e estou repetindo, uma bifurcação na história humana, que agora se distingue entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. A despeito dos esforços e preocupações dos pais, é comum haver disputas e conflitos entre filhos numa família. Esta é uma das consequências, uma das sequelas do vírus pecaminoso que, após a queda de Adão e Eva no paraíso, passou a se multiplicar em proporção geométrica entre os seres humanos. É comum ouvirmos alguns pais comentarem com relação aos filhos brigões. Eles brigam tanto que espero que não se matem quando crescerem. No caso de Adão e Eva, em relação ao filho Caim, esse problema se tornou potencialmente em realidade. Caim ficou tão enraivecido e invejoso com relação a Abel que o matou, porque Deus o aceitou e não recebeu a sua oferta após recusar a oferta de Caim. Caim foi punido, pois Deus sempre julgou os pecados e os pune apropriadamente. Não por vingança, por raiva, mas com a finalidade amorosa de corrigir-nos e restaurar-nos
para voltarmos à convivência com Ele. Quando você estiver passando por alguma correção, por causa de algum pecado, por causa de algum ato pecaminoso seu, não fique ressentido com Deus. Aproveite para restaurar seu relacionamento com Ele. Mas esse não foi o caso de Caim. Caim, cheio de ódio e rancor, saiu errante pela terra e foi desenvolver sua descendência, sua linhagem de homens e mulheres sem o temor de Deus, sem respeito às leis de Deus. Multiplicaram-se, então, em duas linhagens os descendentes de Adão. A linhagem de Caim, os chamados filhos dos homens, e a linhagem de Sete, cujos descendentes tinham respeito às leis divinas e temor espiritual a Deus. Com o passar dos séculos, no entanto, e com o desenvolvimento humano e a multiplicação das famílias sobre a terra, os filhos dos homens e os filhos de Deus se aproximaram um do outro, misturaram-se culturalmente e socialmente e começaram a casar-se entre si, degenerando-se essa união e misturas de linhagem em torpeza moral, em violência, em afastamento dos filhos de Deus da comunhão com Deus. Deus então resolveu destruir aquela geração antediluviana, mas concedendo-lhes 120 anos de tempo para que houvesse arrependimento, e separa Noé e sua família, únicos remanescentes fiéis da linhagem de Sete, usando-o para anunciar o dilúvio, o juízo divino no dilúvio, que aconteceria por causa do desvio moral, espiritual, verificado entre os homens descendentes da linhagem de Sete sobre a terra. Embora 120 anos pareça muito tempo, este não foi um tempo suficiente para os descendentes de Sete se arrependerem e mudarem seus comportamentos, seu caminho. Todos foram sepultados, descendentes de Sete. Estou falando daqueles que na linhagem de Sete eram chamados de filhos de Deus. Todos foram sepultados na lama diluviana, juntamente com os descendentes de Caim, salvando-se apenas Noé e sua família na arca que construíram por orientação divina. Meus queridos, minhas queridas, Deus é paciente para conosco. Deus é, sim, misericordioso para com os que se arrependem e mudam seus caminhos. E Ele tem dado tempo à humanidade dos nossos dias, tão ou mais violenta que aquela, tão ou mais imoral que aquela, e nos avisa, meus amados, do juízo que está por vir, que será o juízo de fogo. E embora pareça tardar o cumprimento do aviso desse juízo escatológico por vir, o que ele está fazendo é conceder tempo aos homens de hoje para se arrependerem, tempo aos homens de hoje para o arrependimento, homens e mulheres, para o arrependimento. Mas o juízo virá sim. Você pode e deve acreditar, pois o tempo para o arrependimento está se esgotando, está acabando. Leia lá 1 Pedro 3,10 e vocês vão ver o que está por acontecer. Amigo, amiga, eu lhes pergunto, qual é a tua relação, a tua condição com Deus? Termino aconselhando, busque a Deus, busque a Deus. Busque o seu perdão, o perdão para os seus pecados. Busque restaurar a tua filiação com Ele. Pois você pode
não pode prever, você não pode prever, não consegue prever quanto à paciência de Deus, quando ela chegará ao fim. E quando ela chegará ao fim, em relação a você, terá terminado o seu tempo. Quando esse dia acontecer, e vai acontecer para mim e para você, não haverá mais condição, não haverá mais tempo, não haverá jeitinho, não haverá uma situação adicional para o teu arrependimento. Que Deus possa te abençoar, e especialmente a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Talvez você que esteja ouvindo agora seja até filho, filha, esposo, esposa de crente. Talvez você até tenha andado por aqui, frequentado os nossos cultos, mas não tomou seriamente uma decisão ao lado do Senhor. Quem sabe você talvez até tenha entrado lá no batistério comigo. Eu tenha te imergido e você seja membro da igreja, mas você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo. Preste atenção no final desse estudo e busque em Deus a restauração da tua vida espiritual. Confesse ao Senhor os teus pecados. Receba-o como Senhor e Salvador. E escreva o seu nome no livro da vida. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro, a oportunidade, ó Pai, deste estudo, mensagem. Como desejo, Pai, que ela possa alcançar corações necessitados e que ela possa sortir os efeitos espirituais almejados por mim e desejados por Ti. Oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Deuteronômio. Esse nome significa segunda lei, o livro também foi escrito por Moisés e narra ali as histórias dos 4 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né? Mas ele traz ali as interpretações e as lições que os livros, né, têm para as nossas vidas. Ele repete os 10 mandamentos, né? E orienta sobre a vida que o povo deveria ter na terra fixa, né? Depois de tantos anos no deserto, né? E vivendo ali como peregrinos, como nômades, o povo precisava saber como se comportar na nova terra. Então Moisés ele já sabia que a maior dificuldade que o povo teria seria uma dificuldade espiritual, né? Então Deus já havia revelado ao povo que ele era um Senhor que só aceitava adoração e devoção exclusiva. É um Deus que honra a obediência e pune a transgressão. Isso já tinha sido mostrado ao povo. Então, a obediência às leis tornaria o povo separado das nações idólatras e elas reconheceriam que só Deus de Israel era o Senhor. Então, a desobediência espalharia Israel entre as nações e a gente sabe que essa foi uma profecia que se cumpriu, né? Mas Deus sempre com a sua misericórdia nos resgata, nos restaura, nos renova, né? E nos traz para perto dele, desde que haja arrependimento. Então, que essa leitura, né, do livro de Deuteronômio possa ser edificante na sua vida.